Carlos estava animado. Depois de anos trabalhando duro, finalmente conseguiu se mudar para um condomínio luxuoso na periferia da cidade. O lugar era impecável. Jardins bem cuidados, segurança 24 horas e vizinhos sorridentes e simpáticos. Ele acreditava que sua vida estava prestes a melhorar drasticamente. Agora, longe da confusão do centro da cidade, teria paz, segurança e tranquilidade para recomeçar. Logo após a mudança, foi calorosamente recebido por seus vizinhos. Pareciam todos incrivelmente amistosos, prontos para ajudar. Dona Marta, uma senhora de aparência frágil, ofereceu-lhe um bolo de boas-vindas. Seu vizinho da frente, Henrique, ajudou com as últimas caixas. E Sofia, moradora do apartamento de cima, fez questão de convidá-lo para um jantar com outros moradores do condomínio. Naquela primeira noite, enquanto descansava no sofá, Carlos pensou em como a vida poderia ser boa naquele lugar. Mas foi exatamente naquela madrugada que as primeiras suspeitas começaram a se formar em sua mente. Era tarde, por volta das 2 da manhã, quando Carlos foi despertado por sons estranhos. Inicialmente, ele pensou que poderia ser o som de passos nas escadas ou de móveis sendo arrastados. No entanto, o que realmente o incomodava era a estranha natureza daqueles sons. Pareciam ser de algo ou alguém arranhando o chão, um som contínuo e profundo, como se viesse de todos os cantos do prédio ao mesmo tempo. Tentando acalmar sua mente, ele voltou a dormir. Nos dias seguintes, Carlos começou a notar mais coisas estranhas. Havia uma rotina que ele não conseguia ignorar. Todos os dias, ao cair da noite, os moradores desapareciam das áreas comuns. As luzes das janelas apagavam-se e um silêncio inquietante tomava conta do lugar. Em um condomínio onde os vizinhos eram tão sociáveis, essa quietude repentina o deixava desconfortável. Logo, os sons voltaram, e dessa vez eram mais perturbadores. Na terceira noite, ele ouviu o que parecia ser cânticos abafados, seguidos por gritos distantes. Carlos, se convencendo de que estava exagerando, tentou ignorar. Ele não queria acreditar que algo tão sinistro poderia acontecer em um lugar aparentemente tão perfeito. Algumas semanas se passaram, e Carlos tentou se integrar à vida no condomínio, participando de jantares e eventos sociais organizados pelos vizinhos. No entanto, a sensação de que algo estava errado continuava a atormentá-lo. Certa noite, ao retornar de um jantar com Sofia e Henrique, Carlos ouviu o mesmo som de cânticos, mas dessa vez, mais claro. Ele seguiu o som até uma pequena porta no porão do condomínio, trancada e coberta por uma espessa camada de poeira. Por algum motivo, ele sentiu uma urgência em descobrir o que havia lá. No dia seguinte, perguntou a Dona Marta sobre a porta, mas ela rapidamente mudou de assunto, como se o tema fosse desconfortável para ela. Mais tarde, Sofia apareceu na porta de Carlos com um sorriso forçado, avisando que era melhor não mexer em coisas que não lhe diziam respeito. Carlos não conseguia ignorar a estranha reação de seus vizinhos. Seu instinto lhe dizia que havia algo mais sinistro por trás daquele condomínio aparentemente perfeito. Naquela noite, ele decidiu agir. Por volta da meia-noite, Carlos desceu para o porão novamente, com uma lanterna e um pequeno pé de cabra que usou para forçar a porta. Quando ela finalmente cedeu, ele se deparou com uma escadaria que descia ainda mais. Os cânticos eram agora claros, como se viessem debaixo da terra. Carlos desceu com cautela, o coração acelerado. No fundo da escada, encontrou uma sala vasta e sombria, iluminada por velas. No centro da sala, havia um grupo de moradores do condomínio, todos vestidos com longas túnicas negras. Eles entoavam palavras em uma língua que Carlos não reconhecia. No chão, havia símbolos desenhados com o que parecia ser sangue, e no meio do círculo, um corpo inerte. Carlos sentiu o pânico subir por sua garganta. Ele havia descoberto a verdade.
O condomínio não era apenas um lugar de luxo e convivência pacífica. Ele era o centro de uma seita secreta, onde rituais macabros eram realizados regularmente. O corpo no centro do círculo pertencia a um dos novos moradores que havia se mudado algumas semanas antes de Carlos. A armadilha se fecha. Carlos tentou escapar, mas enquanto voltava pela escada, tropeçou em uma pilha de caixas velhas, fazendo um barulho que ecoou pelo porão. Os cânticos cessaram instantaneamente e os membros da seita se voltaram para ele. O pânico tomou conta. Ele correu, mas antes que conseguisse alcançar a porta de saída, foi agarrado por mãos firmes. Ele foi arrastado de volta para a sala subterrânea, onde os olhos de todos estavam fixos nele. Henrique e Sofia estavam lá, mas o que mais o surpreendeu foi ver Dona Marta liderando o grupo. Seu olhar afável havia desaparecido, substituído por uma expressão fria e calculista. "Você não deveria ter descido até aqui, Carlos", disse Marta com um sorriso sinistro. "Agora que sabe o que acontece, não pode mais sair." Carlos tentou lutar, mas era inútil. Ele estava em menor número. Marta explicou que o condomínio era uma fachada para a seita há muitos anos. Cada novo morador era cuidadosamente escolhido para se juntar a eles, e aqueles que recusavam ou descobriam seus segredos antes da hora, como Carlos, tornavam-se vítimas dos rituais. A cada ritual, um sacrifício humano era feito para manter a prosperidade do condomínio e a segurança de seus membros. Os novos moradores eram testados, forçados a matar ou a serem mortos. Agora, Carlos tinha duas opções: participar e se tornar um deles, ou enfrentar o mesmo destino trágico das outras vítimas. A luta pela sobrevivência. Carlos sabia que não poderia seguir o mesmo caminho das vítimas anteriores. Ele não mataria ninguém. Mas escapar também parecia impossível. Com sua mente correndo a mil, ele começou a improvisar. Aproveitando um momento de distração durante a preparação de outro ritual, ele conseguiu se libertar das cordas que o prendiam e atacou um dos membros da seita. A confusão tomou conta do local. Ele correu por sua vida, subindo as escadas e trancando a porta do porão atrás de si. Mas ele sabia que não estaria seguro por muito tempo. Carlos tinha que fugir do condomínio o mais rápido possível. Ao sair correndo pelos corredores, ele ouviu os membros da seita em sua perseguição. Os gritos e sussurros macabros ecoavam nas paredes, aumentando sua sensação de pavor. Quando finalmente alcançou a saída do prédio, Carlos viu a segurança do condomínio. Ele correu até os guardas, implorando por ajuda, mas, para sua surpresa, eles o ignoraram completamente. Naquele momento, ele entendeu que todos no condomínio, incluindo os seguranças, estavam envolvidos na seita. Aquele lugar era uma armadilha. Com os vizinhos se aproximando, Carlos fugiu desesperadamente para a escuridão da noite, deixando o condomínio para trás. Ele não sabia para onde iria, mas sabia que precisava escapar o mais rápido possível. O novo começo. Carlos nunca mais voltou ao condomínio. Ele passou os meses seguintes fugindo, se escondendo e tentando alertar as autoridades, mas ninguém parecia acreditar em sua história. O condomínio continuava a operar normalmente, com novos moradores se mudando e desaparecendo misteriosamente. Carlos sabia que a seita não o esqueceria, e a qualquer momento poderiam ir atrás dele. Agora, sua vida era uma corrida contra o tempo, sempre olhando por cima do ombro, esperando o momento em que eles o encontrariam novamente. E assim, ele continuava a lutar, não apenas pela sua liberdade, mas pela sua sobrevivência.